Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar e pedir direção ao Espírito Santo nesta noite, para que Ele faça tudo o que lhe aprouver. Deus, nós estamos aqui mais uma oportunidade. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados e falhas e te agradecemos, Pai, por essa oportunidade tão especial que o Senhor nos concede. Eu te apresento a cada irmão e cada irmã, Senhor. Toma em tuas mãos agora os teus filhos que estão aqui nos assistindo, estão cultuando conosco. Te peço que a tua presença, Senhor Deus,
esteja, ó Pai, presente em cada lar, Senhor, acessível a cada coração, Pai, e que a sua vontade seja estabelecida, Jesus. Ser conosco, Senhor, nos fortalece, nos ajuda, repreende todo mal, toda enfermidade. Te apresento, Deus, o nosso pastor Ivan, te pedimos que o Senhor traga saúde aos teus filhos, Senhor, que está debilitado, mas cremos que o Senhor é um Deus que cura, que Tu és um Deus que sara, Tu és um Deus que restaura, Tu és um Deus que fortalece, Senhor, e é confiando no Seu poder que clamamos, é confiando na atuação do Teu Espírito que pedimos nesta noite. Visita, ó Deus, em nome de Jesus, assim como também se tiver outro enfermo agora, Pai, a nos assistir, ó Deus, ou algum familiar, Senhor, que está representando a este, eu te peço que agora, Senhor, venha trazer restauração e cura, Pai. Tu és poderoso, nós cremos no Senhor. Te pedimos uma noite abençoada, Senhor, aonde possamos sentir Sua presença, Senhor. Eu sei que não é sobre mim, eu não posso fazer nada, Deus, nem Daniel, nós somos totalmente limitados, mas nós damos total liberdade ao Teu Santo Espírito, Senhor, para fazer tudo o que o Senhor quiser, Pai. Que assim o Senhor, Pai, visite, ó Deus, com renovo, com restauração, com fortalecimento a vida dos Teus filhos, Pai. Que possamos ser a cada dia, Senhor, fortalecidos, ó Deus, e possamos estar mais próximos de Ti, Jesus, em todo o tempo. Este é o meu pedido, Deus, já agradecida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Eu quero te convidar a você abrir a Bíblia aí em 2 Coríntios, no seu capítulo 4, a partir do verso 8. Perdão, 4:18. 2 Coríntios 4, verso 18. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Grandes são as misericórdias do Senhor, ela não tem fim e se renovam a cada manhã. Glória a Deus por mais este dia de vida. Você está aí com saúde, você está aí de pé para a glória do Senhor. Aleluia. Deus permitiu que nós alimentássemos este dia o nosso corpo físico. E agora, nessa oportunidade especial, Ele tem permitido que a nossa alma seja alimentada com a palavra do Pai, com a Sua presença. Vamos fazer a leitura? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18 nos diz: assim, fixamos os nossos olhos, não no que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vou repetir: assim, fixando os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus, essa palavra poderosa. E quando eu estava lendo, o Senhor falou ao meu coração: na terra, com os olhos na eternidade. Na terra, mas com os olhos na eternidade. Glória a Deus. E é exatamente isso que Paulo está dizendo na carta aos Coríntios. Fixando os nossos olhos não naquilo que é visível, não naquilo que é palpável. Porque o que nós vemos é transitório, é passageiro. Mas o que não vemos, aleluia, aquilo que não se vê, aquilo que nós não conseguimos apalpar, aquilo que nós não conseguimos pegar, isto é eterno. Então, que nós devemos ter isso em mente, que nós precisamos sim, né? Nós vivemos nessa terra, precisamos viver aqui. Nós somos peregrinos nessa terra, porque nós não somos daqui, aleluia. Uma pátria celestial que nos aguarda na terra, mas com os olhos na eternidade. É interessante que Paulo, ele vai trazer uma ilustração da caminhada cristã. E ele traz essa ilustração como de um atleta. E aí nós vamos até mesmo ver em Timóteo 2, 1, 4 e 5, ele diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. Ninguém que se milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Paulo está falando sobre um soldado, um bom soldado. Um bom soldado não se embaraça com as coisas dessa vida. Um bom soldado não se atrapalha com as coisas dessa vida. Um bom soldado corresponde
as expectativas do seu Senhor. Aleluia. Um bom soldado segue as regras. Um bom soldado vive mediante a palavra do Senhor. Então Paulo ele vai trazer essa ilustração na caminhada cristã como atletas. E eu estava ali um pouquinho vendo algumas características de um atleta. Um atleta, para alcançar o seu prêmio, ele se esforça, ele treina, ele ensaia, ele dedica-se com força, com vontade, com total dedicação. E não é diferente com a nossa caminhada espiritual, né? Com a nossa caminhada rumo aos céus. Nós precisamos nos esforçar, irmãos. Nós precisamos nos dedicar, nós precisamos realmente dedicar força, dedicarmos empenho nessa caminhada rumo aos céus. E outra coisa que eu aprendo com um soldado, com um atleta, é que ele vence os obstáculos. Quando ele está numa corrida, alguém está numa corrida, por mais que tenha obstáculos no meio do caminho, ele faz de tudo para vencer aqueles obstáculos, para alcançar o objetivo, né? As barreiras, os empecilhos que há no caminho, ele ultrapassa porque ele sabe que há um prêmio a esperar. E assim não é diferente com as nossas vidas. Há empecilhos no mundo espiritual, há guerras que nós precisamos vencer todos os dias. Há guerras pessoais, há conflitos no nosso interior que nós precisamos vencer para nos aproximar do Senhor, que nós precisamos romper para alcançarmos mais da presença de Deus. E um soldado, irmão, um atleta, ele também se prepara. Você vai ver a preparação de um atleta desde a alimentação dele, assim como também com um esforço, uma dedicação, né, em treinar. O soldado, ele se prepara. E nós, como soldados e atletas de Cristo, não é diferente. Nós precisamos ter uma preparação. E qual é essa preparação do crente? Ela é baseada na oração, na leitura da palavra, no jejum e na prática. Aleluia. O soldado de Cristo precisa se preparar. Nós, como atletas de Cristo, como bons soldados, precisamos, irmãos, ter uma vida regrada na palavra, na oração, no jejum e uma vida prática. Porque de nada vale, irmãos, eu ler a palavra e não vivê-la. Eu preciso praticá-la. E um bom soldado, irmão, tem disciplina. Precisa ter disciplina. Ele precisa ser constante. Um bom soldado precisa ser firme naquilo que ele está proposto a fazer. Um atleta, ele precisa ter foco. Ele precisa ter um objetivo. E é conosco, não é diferente, irmãos. Deus conta conosco como bons soldados que se dedicam. Como bons soldados que colocam no seu coração o desejo de honrar ao Senhor. Como bons soldados que colocam no seu coração o intuito de agradar ao Senhor, seu Deus. Aleluia. E como bom soldado, nós temos que fechar com um final feliz. E assim como Paulo declara em 2 Timóteo 4, verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus. Aleluia. Soldado de Cristo, você tem que permanecer até o final, para que no final você tenha êxito. Aleluia. Para que a sua corrida não seja em vão, para que a sua luta aí vencida todos os dias não seja em vão. Você precisa realmente permanecer alistado, aleluia, no exército de Cristo. Amém? Assim como eu creio que você nesta noite entendeu esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, que precisamos ser bons soldados. E um bom soldado tem um foco, tem um alvo, a qual eu li inicialmente, que é fixar os olhos, aleluia, no Senhor Jesus, naquilo que não se vê, aleluia, mas cremos que existe, naquilo que não tocamos, mas sabemos que existe, aleluia, porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê, aleluia, é eterno. Glória a Deus. E a nossa visão precisa estar na eternidade. Guarde isso no seu coração. Na terra, mas com os olhos na eternidade. Na terra, mas só de passagem. Na terra, só como peregrino. Aleluia. Estamos caminhando, irmãos, para Nova Jerusalém, o nosso lar, aleluia, a nossa morada. E vai valer a pena, irmãos, respeitarmos as regras impostas a nós, o esforço que precisamos, que é vencer os obstáculos, se preparar, ter disciplina e se esforçar para declarar: combati o bom combate,
acabei a carreira e guardei a fé. Deus é conosco. Sozinhos não conseguimos. Com o nosso próprio esforço não vamos para lugar nenhum. Mas com Cristo nós podemos todas as coisas. Não se apoiando na nossa própria força e nem no nosso próprio entendimento, mas na força do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Estamos aqui mais uma vez ante a ti, Jesus, nos derramando e prestando adoração ao teu nome, Senhor. A ti, Senhor, unicamente a ti, Senhor. Aleluia, meu amado, meu amado, meu amado. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Oh, tu és famoso, Deus, dizer que és famoso. Oh, tu és famoso, Deus, dizer que és famoso. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és tudo que precisamos, Senhor. Aleluia. Os nossos olhos estão postos em ti, Jesus. Assim como também a nossa confiança está totalmente no Senhor. Tu és tudo que precisamos, Senhor. O meu desejo nesta noite é que o Senhor alcance cada lar agora, Paizinho. Aleluia. Derrame de uma porção nova do teu Espírito sobre cada um dos teus filhos. O Senhor sabe como encontrar a força de cada um, Senhor. O Senhor sabe como encontra o ânimo de cada um. Tu sabes como se encontra cada coração agora, Paizinho. Eu te peço, visita os teus filhos, visita a sua igreja
e enche-os do seu Santo Espírito, enche-os, ó Deus, da sua abundante graça, Paizinho. Oh, aleluia, aleluia, Espírito Santo, aleluia, glória ao seu nome, Pai, aleluia, aleluia. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Eu acredito que assim como eu, você tem muitas coisas a pedir ao Senhor. São tantas coisas que nós precisamos, né, irmãos? Mas eu quero que neste momento você não peça nada além da presença do Senhor. Que você não peça nada além do manifestar do Espírito de Deus sobre a sua vida. Se você puder agora, feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração. Em nome de Jesus, irmão, faça isso de todo o teu coração nesta noite e peça: Espírito, enche a minha vida. Peça para Ele, aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Declare mais uma vez: Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante suas mãos para Ele e declare: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Aleluia. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Abaixei, canta, abaixei. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Aleluia, Pai. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Senhor, não importa quantas vezes neste dia levantamos a nossa voz para falar com o Senhor, não importa em quantos momentos, Senhor, nos separamos neste dia para nos relacionarmos com a sua presença. Oh Deus, obrigado por sempre estar disposto a nos ouvir. Obrigado porque a tua palavra nos diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Obrigado por ser, ó Pai, um Pai que deseja ter relacionamento com os seus filhos. Aleluia. Obrigado porque quanto mais te buscamos, mais o Senhor se revela para as nossas vidas, Pai. Obrigado porque quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais o Senhor se manifesta a nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por não se cansar de ouvir as nossas vozes. Obrigado por não se cansar, Senhor, de nos receber. Aleluia, Jesus. Aleluia, pelo contrário, o Senhor tem prazer com que venhamos a falar contigo. O Senhor já nos diz: orai sem cessar. Aleluia, Pai, porque o Senhor tem prazer em falar conosco e tem prazer com que venhamos a falar contigo, Jesus. Aleluia. Obrigado por ser uma fonte inesgotável, Paizinho. Obrigado, Paizinho, por ser tão acessível, tão perto e tão presente em cada detalhe das nossas vidas.
Obrigado por nunca nos deixar, Pai. Obrigado por nunca nos abandonar. Obrigado por nunca nos decepcionar, Senhor. Obrigado por sempre nos perdoar, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, abaixê, canta, abaixê. Alamanda, elibia, xinibia, canta, abaixê. Oh, nebia, xunibia, abaixê, canta, abaixê. Namando, biaxê, biaralabai. Chame ele nessa noite, irmão. Invoque a presença do seu Deus. Traga ele para perto da sua casa nessa noite. Aleluia. Traga ele agora para dentro da sua casa, invocando o seu santo nome. Aleluia. Adorando a ele de todo o seu coração. Ora, baixê, babalabaxê, minha canta, labaxê. Ora, baixê, minha. Tu és o único e suficiente. Tu és o único e o suficiente, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes. Vontade de adoração, Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca, sim, Jesus, o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Às vezes, irmãos, o Senhor me leva a sentir os sentimentos de pessoas que estavam na Bíblia, que estão escritas na Bíblia. E eu fico imaginando aquela mulher na casa de Simão,
aquela mulher pecadora aos pés de Jesus. Eu entendo porque ela chorava tanto, irmãos. Porque é impossível estar perto da presença dele e não chorar. É impossível estar perto da presença dele e não sentir ele. Aleluia. Eu não consigo me conter diante da presença do meu amado Jesus. Diante dele, aleluia. Aleluia, minha alma se rasga, aleluia. Diante do meu amado. E o meu desejo é permanecer no meu amado. Como esta canção declara: Senhor, não deixe que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não deixe, Senhor, por isso me resgata todos os dias para ti, Senhor. Aleluia, irmão, cante esta canção como uma oração ao seu Deus nessa noite. Declare para ele: Senhor, eu preciso estar junto a ti. Eu declaro que eu preciso estar aos teus pés. Declare isso para ele nessa noite. Fale com Deus aí. Abra o seu coração para ele. Deixa ele te visitar. Aleluia. Deixa ele visitar o teu coração nesta noite. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas. Labaxei, canta, labaxei, me labaxei. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Amando, baixei. Não quero que labaxei, me labaxei, ai. Oh, aleluia. O desejo de te adorar. Vem sobre mim, Senhor. A banda labaxeira, labacana, lai. Te adora, manto, biacheira, vai. Tira, banda, canto, biacheira, vai. Aleluia, 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 aleluia. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim.
Senhor, entendendo que o Senhor sabe do que a nossa alma precisa. Eu te apresento o teu filho agora. Aleluia, Pai, o teu servo que estará trazendo a palavra nessa noite aos nossos corações. Como a adjuntora dele, Senhor. Como companheira dele, clamo nesta noite pela vida do meu esposo. Pelo teu servo, Jesus. E eu te peço que o Senhor use nesta noite de uma forma poderosa, Senhor. Que a palavra que já está queimando sobre o coração dele, Senhor, possa incendiar também os nossos corações. Que o Senhor use, Deus, como nunca usara, Senhor. Que ele possa estar disponível e acessível à sua vontade. Que essa presença que já está se movendo através dos louvores, ó Deus, que eu sinto de forma poderosa aqui, Senhor, possa se perpetuar, Deus, pela palavra, pela ministração dela, pela revelação dela, pela a explanação dela, Senhor. Fala, Senhor, porque nós queremos te ouvir, ser conosco, que os teus filhos que estão aí, ó Deus, do outro lado da tela, possam estar percebidos, atentos e sensíveis à sua voz, e possam receber, Deus, essa sementinha que será lançada sobre o coração de cada um, Deus, e que possa florescer e germinar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja no coração de todos aqueles que nos ouvem. Paz do Senhor, meus irmãos. É motivo de gratidão e alegria para mim de adorar o nome do Senhor, de falar um pouco da palavra do Senhor, de expressar um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Agradeço a Deus pela oportunidade. Eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela tem feito maravilhas na minha vida, tem feito maravilhas no meu ser, tem me transformado. E é sobre ela que eu quero falar esta noite. Agradeço a confiança dos meus pastores, que disponibilizaram esse momento para falarmos um pouco daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Estou feliz porque eu vejo que Deus ele tem confirmado a sua palavra. Na verdade, desde da terça-feira eu tenho percebido Deus ele confirmando a sua palavra. Letícia falou sobre Atos na terça-feira passada, falou sobre por ele nos movemos, né? Existimos, e eu fiquei feliz em ouvir isso, e eu fiquei feliz em ouvir outras palavras a qual tua filha, qual a Letícia ela ministrou durante o louvor, e hoje também ela falou que na terra fixando os olhos na eternidade. Quando eu vi isso eu disse, Senhor, pensei comigo, mais uma vez o Senhor confirmou aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Verdade que quando eu fui chamado para ministrar a palavra hoje, a gente pensei em outras palavras, procurei algumas coisas que Deus já havia falado no meu coração, mas em oração Deus me deu essa palavra e eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de 1 João, seu capítulo 5, no versículo 20. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Uma palavra muito poderosa. Está escrito assim, meus irmãos:
e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vou ler novamente. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este livro foi escrito pelo evangelista João, né? Como o livro leva o nome da sua carta. Ele foi escrito por volta de 90 depois de Cristo, a todos os cristãos que já professavam a fé em Jesus. Por isso que no título aí da carta está escrito assim, a epístola está escrita assim, primeira epístola universal do apóstolo João. Então foi escrita a todos os que já professavam a fé em Jesus. O objetivo deste livro foi mostrar que Jesus é o Filho de Deus, nos impulsionando a viver de uma maneira justa. Então o objetivo do escritor desta carta foi mostrar, revelar que Cristo é o Filho de Deus, nos impulsionando, né, a termos uma conduta, a viver da maneira como Cristo quer que nós vivamos, da maneira justa, da maneira correta, sempre em obediência a Ele. Mas no texto de 1 João, capítulo 5, versículo 20, está dizendo, e já sabemos que o Filho de Deus é vindo. E eu pensando sobre essa parte, eu vejo nossos dias que nós nunca, como antes, temos ouvido, né, sobre a vinda de Jesus, sobre os últimos dias, sobre o fim dos tempos. É verdade, meus irmãos, nós estamos vivendo momentos tão decisivos. Afirmações de Cristo e de seus apóstolos acerca dos sinais, dos conflitos na história do homem e da igreja. Ouvimos também muitos dos pregadores falar sobre o texto de Mateus capítulo 24, se expressando sobre os últimos dias, sobre a vinda de Jesus. E é interessante sobre esse texto que os discípulos chamaram Jesus em particular e começaram a perguntar, dizendo, Senhor, que sinais haverá da tua vinda? Essa foi a pergunta dos discípulos. Eles chamaram Jesus à parte e começaram a indagá-lo a respeito disso. E Jesus, ele respondendo, ele fala, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos, e ouvireis guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Então a gente começa a perceber, meus irmãos. Eu acredito que todos nós temos visto isso acontecendo nesses dias. Situações que a gente vê sinais na natureza, a gente vê terremotos, tsunamis que já aconteceram, tufões têm acontecido. A gente percebe também, como falou aqui no texto de Mateus capítulo 24, na história do homem, a condição do homem, fala sobre reino contra reino se levantando. A gente também ouve falar sobre pai contra filho. Então a gente vê a condição do homem como está. A gente também percebe em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, fala sobre a igreja, né? Os sinais que também acontecem na igreja, que é a apostasia ou esfriamento.
fala assim, ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. A gente vê, meus irmãos, muitos se esfriando neste tempo. No domingo, o pastor Ivan, o pastor Marcelo também falou sobre isso. Na semana passada também falaram sobre muitos que não retornarão, os corações se esfriando mediante essa situação, mediante a tudo isso que nós estamos vivendo. Só que o texto está dizendo aqui que o Filho de Deus é vindo e ele nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. O texto diz que sim, os últimos nós estamos vivendo a volta de Jesus Cristo, o fim dos tempos, os últimos dias, mas através da palavra dele nós temos um entendimento. Que entendimento é esse? O entendimento é que a verdade sobre a palavra de Deus, a verdade que Cristo ele está voltando, a verdade que nós devemos estar firmes em Cristo, firmes na promessa. E eu gostaria de compartilhar algo que Deus colocou em meu coração, sobre nós permanecermos firmes em Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque às vezes as situações dessa vida nos atribula, nos tira do foco, nos apaga da nossa memória tudo aquilo que Jesus já nos ensinou, tudo aquilo que a palavra de Deus fala nos nossos corações. E muitas das vezes nós deixamos de ouvir tudo isso que nós aprendemos de Deus e que é verdade, para podermos olharmos para as circunstâncias. E esse é um tempo também que Deus já ministrou no meu coração a respeito disso. Nós estamos vivendo esse período de pandemia e Deus ele tem ministrado no meu coração que é um tempo de aprendizado. É um tempo de voltarmos a perceber realmente aquilo que é necessário para vivermos o propósito de Deus em nossas vidas. Então, aproveite esse tempo, meus irmãos. É verdade que a gente não está com tanta frequência hoje nos cultos presenciais, que é muito bom e é maravilhoso, é bom estar em comunhão com os nossos irmãos, mas nós temos que entender que é muito mais do que estarmos presentes ali dentro do templo. Deus está presente em nós em todos os lugares, em casa também. Então é um momento de nós refletirmos, é um momento de nós pensarmos, é um momento de nós aprendermos mais de Deus. Então, que você aproveite, meu irmão, abra sua Bíblia, leia a palavra, faça uma oração, faça uma consagração, perceba o que Deus quer falar com você. E aí isso se tornará realmente verdade em você. No que é verdadeiro nós estamos, e aí começamos a perceber que essas coisas sim realmente estão acontecendo, mas entendemos que Cristo ele está voltando e é promessa para nós de termos uma vida de eternidade com Ele. Mas eu queria compartilhar 6 verdades de quem é Jesus. Essa verdade que o texto está falando, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, para conhecermos o que é verdadeiro, no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Então eu gostaria de falar 6 verdades de quem Jesus é, baseado nessa carta de 1 João. Se você puder me acompanhar aí, no capítulo 1, no versículo 1, fala o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Então, meus irmãos, eu percebo que nesse versículo 1, ele é apresentado como o princípio. Cristo é o Criador de todas as coisas, o Verbo que estava com Deus. No versículo 2 fala, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna. O Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. E por Ele nada do que foi feito se fez. Ele tem a palavra que gera a vida.
Então sabemos que Deus ele é criador, que Cristo é criador de todas as coisas, ele estava presente na criação. Quando o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1 fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, Cristo estava presente, Cristo estava criando, né? Ele estava gerando. Entendemos que nós somos gerados dele. Ele soprou o fôlego de vida em nós e nós nos tornamos alma vivente. Então ele tem a palavra que gera vida, a palavra que tem poder, a palavra que torna a existência aquilo que não existe. Ele é Senhor. Em Mateus capítulo 8 fala sobre o centurião que chega diante de Jesus. Ele diz que o servo dele estava atormentado e Jesus diz que vai em sua casa. Ele diz: Senhor, eu não sou digno de ter o Senhor no meu teto, mas basta uma palavra, porque eu digo aos meus servos vêm, eles vêm, eu digo aos meus servos que eles vão. Então basta só uma palavra sua e o meu servo ficará são. Então pessoas como o centurião entenderam que a palavra de Deus tem poder, que a palavra de Deus gera, a palavra de Deus dá vida. Então ele é o princípio de todas as coisas. Ele está no início, ele está criando, ele está realizando algo poderoso no início. Ele é a palavra de Deus, ele se manifestou entre nós, como João capítulo 1, versículo 1 fala, que o verbo estava com Deus, né? E o verbo era Deus. Então, eu percebo que nesse texto aqui, ele é apresentado como um princípio. Mas também, no seu versículo, no capítulo 1, no versículo 5 ao 7, ele é apresentado como a luz. Está escrito assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há treva nele, não há nele treva nenhuma. Cristo é a verdadeira luz, ilumina as mais densas trevas que há em nós. Cristo, ele é a luz verdadeira. Ele mostra para nós, quando nós percebemos a presença de Deus em nós através de Jesus Cristo, nós somos iluminados pela sua luz e percebemos quão densas trevas há em nossos corações. E através disso nós recebemos, através dessa luz, um entendimento que devemos nos arrepender. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então Cristo, ele é a luz, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É verdade, nós andávamos errantes, né, nos nossos próprios deleites, nos nossos próprios desejos, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade, pecando em todo o tempo, desviado da glória de Deus, destituídos da glória de Deus, separados. Mas veio a luz verdadeira, a luz que iluminou os nossos corações. E quando encontramos a luz, nós vimos o quanto nós estávamos mergulhados em trevas. Então vem um sentimento de arrependimento em nossos corações e nós recebemos essa luz. Então a primeira verdade é que ele é o princípio. A segunda verdade é que ele é a luz que ilumina a nossa vida. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, essa é a atuação da luz em nós. Ele desfaz as obras do diabo, ele desfaz aquilo que nós estávamos sendo atormentados antes de conhecermos a Jesus. O terceiro tópico aqui, que Deus colocou em meu coração, ele é a propiciação. 1 João, no seu capítulo 2, no versículo 2, está escrito assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ele é aquele que se sacrificou em nosso lugar.
Ele foi o único capaz de perdoar os nossos pecados. Propiciação significa que ele se sacrificou em nosso lugar. Há um texto muito conhecido e bem profundo para entendermos um pouco sobre isso. Isaías 53, que fala sobre o que Jesus fez. Que sacrifício é esse? A palavra de Deus fala em Isaías 53, no versículo 4, fala assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. No versículo 5 fala que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Mas no versículo 10 fala algo interessante: todavia o Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então veja, que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele se colocou em nosso lugar, Mas fala assim que todavia o Senhor agradou no moê-lo, ou seja, Deus aplicou a justiça em Jesus para que hoje nós fôssemos justificados pela sua própria vida. E ele foi feito por expiação. Expiação foi o que? O sacrifício pelos nossos pecados. Então, isso é um motivo de gratidão. Essa é uma verdade sobre Jesus. Nós vemos que ele é o princípio, ele é a luz e ele é a propiciação, aquele que se entregou pelas nossas próprias vidas. Romanos capítulo 5, no versículo 23, fala: a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Nós estudamos durante todo o mês passado sobre Efésios, E nós vimos isso, que nós éramos considerados inimigos de Deus. E através da misericórdia, Deus, que é muito rico de misericórdia, com o seu amor nos amou. E nós fomos salvos pela sua graça, pela sua própria vida. Cristo se sacrificou por nós. E é um motivo de gratidão, é um motivo de nós permanecermos nele. Meus irmãos, o que Deus colocou no meu coração e que eu estou compartilhando com vocês é que realmente nós estamos vivendo dias difíceis, dias de luta, mas devemos permanecer em Cristo, porque olha o que ele fez por nós, olha o que ele tem feito por nós. Cristo, através desse sacrifício, ele abriu um caminho para nós. A quarta verdade sobre Jesus é que ele é unigênito de Deus. Está em 1 João capítulo 4, no versículo 9. Está escrito assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nós falamos sobre que Cristo ele veio e sacrificou pelas nossas vidas. João 3,16 é um texto bastante conhecido, Que Deus amou tanto o mundo que de tal maneira deu seu Filho unigênito, seu Filho único, Unigênito significa Filho único, Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então, através da vida de Deus, nós temos vida. Deus nunca foi visto por alguém, como fala a palavra de Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, Cristo se fez conhecido no nosso meio, nos deu uma oportunidade de termos uma vida. E nós estamos realmente, meus irmãos, entregues à morte, mas a partir do momento que nós cremos no sacrifício de Jesus, no sacrifício do unigênito de Deus, o Filho de Deus, nós vivemos por ele e para ele.
A quinta verdade sobre Deus, sobre Cristo, é que Ele é o próprio Deus. 1 João, capítulo 5, nos versículos 6 e 7, fala que este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque estes três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Aqui fala sobre a comunhão da Trindade, né? Jesus como o próprio Deus. A perfeita harmonia que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A atuação de Deus, a atuação de Deus Pai, a atuação do Deus Filho, a atuação do Espírito Santo em nós. João capítulo 14 mostra claramente a atuação da Trindade. Se você puder abrir aí e ler esse texto comigo, João capítulo 14, você vai ver isso. Está escrito assim no seu versículo 15: Se amardes e guardardes os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então veja as palavras de Jesus, depois de ele ter declarado, né, mais uma afirmação que ele é o próprio Deus, quando Filipe, ele pergunta assim: mostra-nos o Pai, é que nos basta. Ele diz: estou contigo o tempo todo e não credes? E aí você vê Jesus lá na frente, ele falando: se me amardes e guardardes os meus mandamentos, se vocês permanecerem em obediência, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. No versículo 21 fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então você vê a atuação da Trindade, a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós. Falando sobre Trindade, a gente vê e percebe na Bíblia que não existe essa palavra. Só para deixar claro aqui aos meus irmãos, eu acredito que vocês já ouviram, nossos pastores também já comentaram, vocês já devem ter ouvido também outros pregadores falarem sobre isso. E a Trindade simplesmente é uma nomenclatura. Não aparece na Bíblia, mas significa três entidades de igual natureza, né? Então não há diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são um, né? E eles têm cuidado de nós. Eles têm atuado em nosso coração, Ele tem atuado em nossas vidas, Ele tem acompanhado a nossa vida o tempo todo. Ele diz que eis que estarei convosco todos os dias. Então é motivo de alegria, meus irmãos, entendemos que o Filho de Deus, Ele tem visto a nossa vida, Ele tem acompanhado a nossa vida. Ele tem, como foi falado no tópico anterior, né, que para que por Ele nós vivamos. Então nós vivemos por Ele, porque Ele está conosco, nós estamos nele. João capítulo 15, ele fala: estai em mim, né? Então é um motivo de alegria saber que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm cuidado de nós, têm nos acompanhado, têm olhado para nós. Enquanto nós dormimos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está conosco. Enquanto nós estamos trabalhando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está conosco. Enquanto estamos em casa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está conosco. Enquanto estamos na casa do Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está conosco. Em nenhum momento Ele tem separado das nossas vidas. Basta nós reconhecermos isso dentro do nosso coração. A atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossas vidas. Então nós vimos a primeira verdade sobre Jesus, que Ele é o princípio, que Ele está desde o começo, como fala o livro de Apocalipse, que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim.
A segunda verdade sobre Jesus é que Ele é a luz que ilumina os nossos corações, que nos tira das mais densas trevas. A terceira verdade que nós falamos acerca de Jesus é que Ele é a propiciação, aquele que se sacrificou em nosso lugar, que nos deu um caminho de volta para Deus. A quarta verdade que nós falamos sobre Jesus é que Ele é o unigênito de Deus, o único filho de Deus, aquele que sacrificou pelas nossas vidas, aquele ao qual Deus o entregou por amor às nossas vidas, e hoje nós estamos nele. A quinta verdade que nós falamos aqui sobre Jesus é que Ele é o próprio Deus. A gente vê aqui, percebe a comunhão da Trindade, que não há diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles provam da mesma natureza e têm acompanhado as nossas vidas em todo o tempo. A sexta verdade que Deus colocou em meu coração é que Ele é a eternidade. Foi o texto que nós lemos, que é 1 João capítulo 5, versículo 20, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. No versículo 10 desse mesmo capítulo diz que quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, Ele é a eternidade. João capítulo 6, Pedro ele se expressa e diz: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, é um motivo de nós pensarmos e refletirmos sobre que Cristo é a eternidade. Ele mesmo fala em João capítulo 17, no versículo 13, que ele diz que a eternidade é esta, que conheçam a Ti, que conheçam a Deus como único Deus verdadeiro, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviastes. A eternidade é um relacionamento com Cristo. Eu acredito isso, meus irmãos, que nós já estamos provando da eternidade, porque nós estamos vivendo um relacionamento com Cristo. Claro que isso será conclusivo no dia da sua vinda, porque quando Cristo voltar, nós não provaremos mais da morte, mas viveremos para sempre com Ele. Então, Ele é a eternidade. É por isso que esse texto falou tanto comigo, porque para nos mantermos firmes em tempos como esse, é necessário a gente ter um relacionamento com Jesus. Letícia falou sobre um soldado, né? Falou sobre a carreira, na verdade, e para que isso seja uma verdade na vida das nossas vidas, é necessário nós persistirmos em ter um relacionamento, é necessário persistirmos em ter uma continuidade de oração, uma continuidade da leitura da palavra, persistirmos realmente em orarmos e pedirmos ao Senhor a sua presença, em clamarmos pela presença de Deus, em estarmos realmente em Jesus. Essa é a eternidade, relacionarmos com Deus, termos comunhão com Deus, Cristo em nós. Devemos sempre lembrar devemos sempre lembrar quem Ele é, o que Ele fez, o caminho que Ele abriu de volta até o Pai. Meus irmãos, eu já estou concluindo essa palavra. Vamos nos manter firmes em Jesus, com tudo isso, entendendo, compreendendo isso. Eu quis trazer à memória algumas coisas a respeito sobre Jesus, porque às vezes quando falamos tantas coisas, nós entendemos essa verdade, mas muitas das vezes ela deixa de trazer impacto aos nossos corações, porque nós ouvimos o tempo todo, né? Nós falamos
que Jesus ele veio e nos salvou, que Jesus entregou a sua própria vida pelas nossas vidas. E às vezes nós falamos que amamos a Jesus, mas muitas das vezes esse sentimento ele deu uma esfriada em nossos corações, muitas das vezes porque nós falamos tantas vezes, nós expressamos tantas vezes, nós nos acostumamos. É como muitas das vezes nós falamos a quem nós amamos, dizemos, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e parece que algo se torna tão normal, tão simples, e nós esquecemos a intensidade da palavra que nós expressamos a quem nós amamos. Então, às vezes nós esquecemos a intensidade daquilo que Deus ele promoveu em nossas vidas, daquilo que Ele fez por nós, de quem realmente Ele é. Então, eu trouxe, através do Espírito Santo, que ele falou ao meu coração essas verdades, para que essas palavras, para que isso seja tão impactante novamente em seu coração, ao ponto de que nada atrapalhe, nada tire o seu foco a respeito de Jesus. Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que a situação esteja adversa, por mais que no meio externo nada esteja favorável a nós devemos permanecer firmes nele. Por quê? Porque Ele é o nosso Criador. Porque um dia Ele iluminou os nossos corações. Por quê? Porque um dia Ele sacrificou em nosso lugar. Por quê? Porque Ele é o único Filho de Deus. Ele foi aquele que se entregou pelas nossas vidas. Por quê? Porque Ele é o próprio Deus. Por quê? Porque Ele é a eternidade. Vamos manter firmes. Cristo em nós é a esperança da glória. Meus irmãos, há lugar para nós, se permanecermos firmes. Permaneça firme, não desista não. Não desista não. Cristo é a favor de você, é a favor de mim, é a favor de todos nós. Se realmente nós queremos Ele em nossas vidas, se realmente nós estivermos nele, se realmente nós estivermos firmados em suas palavras, Ele nos dará uma vida em eternidade para nós. Então, Cristo em nós é a esperança da glória. Vamos nos manter firmes, constantes, sem vacilar. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus, Ele vai cumprir o que Ele prometeu sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, gostaria de agradecer a confiança aqui dos meus pastores, o pastor Ivan, né? E orem por mim, meus irmãos, orem pelo nosso pastor que está aqui do nosso lado. Ele tem, como a Letícia falou, ele está enfermo, mas sempre tem um carinho por vocês, sempre pensa em vocês, sempre ora por vocês. E existe uma preocupação do nosso pastor a respeito sempre de cada ovelha, de cada vida. É uma responsabilidade que ele tem como um pastor. Eu estava compartilhando com alguns irmãos e disse que é difícil para um pastor num momento como esse, porque a gente percebe na palavra que um pastor, ele sempre está de olho nas suas ovelhas, ele sabe a condição das suas ovelhas porque ele está perto, ele está cuidando. E a igreja torna-se um lugar mais fácil de um pastor cuidar das suas ovelhas, e nós estamos sofrendo esse distanciamento. É mais complicado para os nossos pastores cuidar de vocês, né, com essa distância, e existe essa preocupação no coração de cada um deles a respeito das nossas vidas como ovelha, mas acredito que Ele tem orado pela vida de vocês, pelas nossas vidas também. Então, a nossa retribuição é que nós devemos orar pelos nossos pastores, né, para que eles tenham saúde, para que eles estejam em paz, para que eles possam sempre cuidar das nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao meu pastor, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por mais esse dia, pela oportunidade. Agradecer pela vida de Daniel, palavra simples e objetiva, e assim como deve ser. Infelizmente, dentro desse resumo, infelizmente o que nós entendemos, eu digo infelizmente porque é o que acontece.
nós na luta tendemos a esquecer da grandeza de Deus. Isso que foi transmitido para nós nessa noite. Nós esquecemos que Deus é tão poderoso. Diminuímos o poderio de Deus. E há um versículo bíblico em Malaquias capítulo 3, versículo 6, o Senhor diz assim: porque eu não mudo, por isso vós não sois consumidos. Isso é maravilhoso. Ele diz: eu não mudo, eu permaneço inabalável. Eu continuo o mesmo, a mesma essência, o mesmo Deus. Então, isso tudo eu só estou aqui sintetizando, mas já foi dito nesta noite. Então, continue firme. Aquele que não se firmou ainda, busque ao Senhor. Pode ser que tenha alguém na live aí que desanimou, parou na caminhada. Em nome de Jesus Cristo, é momento de se erguer. A luta não é para nos destruir. Nós temos visto isso, temos ministrado sobre isso, até sobre o deserto, né, que faz parte da nossa história. Não é para nos destruir, é para nos disciplinar, para nos orientarmos, para nos fortalecermos. Mas eu creio, claro que a vinda de Cristo está próxima, mas Deus ainda tem dias melhores do que esse para nós, ainda aqui na terra. Por pouco tempo, sim, mas Ele tem dias maravilhosos. Então, intensificando, eu estou passando uns momentos de dificuldades, labirintite, coisa de velho, mas vai passar. Como eu disse, estou passando, não vai ficar. Mas olhem por mim. Domingo, nós, se Deus nos permitir, estaremos com os 2 cultos propostos, levamos para a igreja. Quero lembrar para os irmãos que houve uma aceitação, nós não fizemos, vamos fazer de uma forma aleatória, nós tentamos fazer isso em comunhão, em concordância com a igreja. Então, das 8 às 9h30 e das 10 às 11h30, nós faremos esses cultos. No sábado à tarde, nós vamos estipular o horário, vamos passar previamente para os irmãos os links que vão ser dispostos para os irmãos no grupo, para a maioria, os que querem, né, terem acesso, e estarão conosco no culto presencial. Os demais estarão acompanhando pela live até Deus nos permitir voltar numa totalidade. Nós vamos orar, vou estar orando pela sua vida, pela sua casa. Também eu tenho parentes que estão enlutados em São Paulo. Deus levou um primo pequeno, novo ainda, né? Tinha uns probleminhas também, era especial, mas para a família, para pai e mãe, a dor é a mesma. E hoje também um grande amigo, já um senhor, também foi recolhido pelo Senhor em São Paulo. Eu estava agora, inclusive, no meu quarto orando por eles. Estão fazendo aí um culto também na casa deles em São Paulo, tudo servo do Senhor. Mas a Bíblia manda orar uns pelos outros, e é assim que nós devemos fazer, e vamos continuar segundo a vontade do Senhor. Então, mais uma vez, eu agradeço a vida do Daniel, a vida da Letícia. Não é por ser minha filha e meu genro, mas são bênçãos de Deus para o meu ministério, para a minha vida, e tem vida para falar do amor de Cristo. Isso é importante, né? Por mais que temos erros falhos, mas são testemunhas fiéis do poder de Deus, tem provado e tem visto que o Senhor é bom. Oremos. Senhor Deus, Pai glorioso e bondoso, nós queremos, Senhor, tributar honra, glória, louvor e adoração ao Teu nome, Senhor, não a nós, mas ao Senhor toda a glória. Senhor, te louvamos pelo alimento, pela provisão que o Senhor nos deste hoje. Obrigado, Deus, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és poderoso. Não importa, Senhor, a dor, a enfermidade, nós vamos continuar declarando que o Senhor é Deus. É o Deus que sara, é o Deus que fortalece, é o Deus que ergue, é o Deus que sustenta, aleluia. Também é o Deus que abate.
mas nessa noite eu creio que o teu filho e a tua filha foram alimentados pela tua palavra, se alegraram com os louvores entoados, e eu creio que no céu, da mesma forma, o Eterno já recebeu aquilo que é devido a Ele, a honra, glória, louvor e adoração. Pai, permaneça conosco, sê com os lares que estão enlutados nessa noite, Senhor, que o teu Espírito venha aplacar os corações e venha, Senhor, ó Deus, pela tua palavra, trazer consolo e guarida. E os demais, Senhor, que nos assistem, os teus filhos que estão abatidos, venha erguer nesta noite, venha salvar nesta noite. Que o Senhor nos dê uma noite em paz, que o Senhor nos conceda um sono do justo e reparador, e o Senhor nos desperte amanhã, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor, assim como hoje, mas o amanhã, porque não podemos antever aquilo que vai acontecer, mas o Senhor é conhecedor daquilo que não vimos, mas pela fé, Senhor, nos conceda um amanhã maravilhoso, um dia de paz, um dia de bênção, e uma noite sustentada por Ti, um sono do justo e reparador, sonhos com o reino de Deus, com as coisas do céu. Eu te agradeço, Senhor, e abençoo a Tua igreja, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça redentora de Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do doce Santo Espírito de Deus sejam com todos e assim permaneça para todos sempre. Amém e graças a Deus. Um beijo no teu coração, que Deus guarde, que Deus abençoe e, por favor, orem por mim. Eu preciso das orações dos santos em nome de Jesus.